pedindo para estar aqui hoje. E confesso para vocês que fiquei com várias ideias na cabeça sobre o que falar, como falar, qual o tema, preparar o sermão. Mas uma vozinha ficava me dizendo que eu tinha que contar o resto da história que eu contei há 2 anos atrás. Provavelmente a maioria de vocês, ou grande parte de vocês, estava aqui há 2 anos atrás e deve ter ouvido um pedaço dessa história. Se você não ouviu, não conhece, está lá no site da Vila Matilde, né, na Vila Matilde TV, é assim que fala? Vila Matilde TV. Se você procurar por lá, procura lá Projetarte, não procura Cuca, tá? Procura o Projetarte, tem lá o dia em que nós estivemos aqui, 20 de outubro de 2012. O Projetarte cantou e eu tive o privilégio de falar. E queria agradecer a oportunidade e não posso deixar de mencionar 2 pessoas aqui, porque todo pai tem que... Quer agradar um pai, tem que fazer o quê? Agradar quem? Os filhos, né? E hoje eu estou vendo aqui 2 professoras, pelo menos, das minhas filhas, as 2 que ensinaram a minha filha a ler, e ela não para de ler, que é a Geile, que está lá em cima, que foi professora do pré, né, Geile, isso? E a Sandra, que foi professora do 1º ano, né? É raro, para mim, hoje, pelo menos, que estou do outro lado de São Paulo, ter a oportunidade de vê-los. Muito obrigado. Mais uma vez, publicamente, quero agradecer. E você que está vendo pela internet, eu queria agradecer o privilégio de estar falando com você. Eu queria agradecer o privilégio de você escutar o que a gente tem para dizer hoje. A internet é uma ferramenta que veio para ajudar a levar as pessoas mais próximas de Cristo. E eu espero que é isso que aconteça na sua vida também. Vocês têm ideia do quanto alcança a internet, ou quantas pessoas são tocadas através de cada um dos sermões que vocês gravam aqui? Eu acho que alguns aqui devem ter essa estatística. O vídeo mais visto da Vila Matilde TV tem mais de 10 mil acessos, é isso? Já passou de 10 mil acessos. 18 mil acessos. Se pegar os 10 vídeos mais vistos da Vila Matilde TV, os 10, o que tem menos tem 3 mil acessos. 3 mil pessoas. Aqui nós estamos numa igreja com 250, 300 membros, é isso? É isso que cabe aqui? Não. É ou não é? 300, 330 pessoas. Então, nós temos 10 vezes mais o número de pessoas que assistem à igreja ou assistem os vídeos através da internet. Então, parabéns para vocês que fazem isso um ministério ou fazem esse trabalho para a honra e glória de Deus. E, claro, cadê? Está aqui. Eu estou deixando meu celular aqui porque o sermão está nele. Antes da gente efetivamente entrar no tema, vamos curvar nossa fronte mais uma vez e falar com Deus? Querido e amado Pai, mais uma vez temos o privilégio de estar na Tua Santa Casa. Mais uma vez invocamos Teu Santo Espírito, que Ele fale aos nossos corações. Que tudo que for dito seja para a honra e glória do Teu Santo nome. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém. O título do sermão dessa manhã se chama Deus no controle. Deus no controle é uma hashtag. Para quem não sabe o que é hashtag, é aquela marcação que você faz no Twitter e no Facebook, para que todo mundo que clique naquela hashtag ou vá para a fotografia ou vá para tudo aquilo que for publicado referente a essa hashtag. E eu comecei a escrever esse sermão em dezembro de 2012. Eu nasci na igreja, né? Meus pais eram adventistas, eu nasci dentro da igreja, fui criado dentro da igreja, mas num determinado momento da minha vida eu me afastei das coisas de Deus e resolvi viver um pouco as coisas do mundo. Não aconselho isso para ninguém, porque graças a Deus eu tive o privilégio de me reencontrar e voltar. Mas muitos dos meus amigos que saíram junto comigo não tiveram o mesmo privilégio, a mesma oportunidade. E quando eu voltei para a igreja, isso lá pelos anos 98, 2000, algumas coisas, algumas frases que a gente escutava,
ou que eu escutava, me incomodavam. Porque eram frases ditas como sendo bíblicas, como sendo conceitos bíblicos, e que eram nada mais do que traduções humanas. Um exemplo. Vocês já ouviram a frase que diz, aqui se faz? E tem gente que fala que isso está na Bíblia, que é um verso bíblico. E eu já pedi várias vezes para as pessoas me dizerem que verso é, porque na Bíblia que eu tenho não aparece. Talvez a minha linguagem seja antiquada ou seja moderna, mas isso não está na Bíblia. E isso pode ser, mas não é aqui se faz, aqui se paga, é mais no sentido de, você faz coisa ruim, você vai ter problema e você vai pagar aqui na terra. Certo? E a gente que é cristão, que acredita em Deus, que acredita num outro mundo, ou melhor, num mundo melhor, nós temos que pensar que existe a possibilidade do perdão e que nós podemos crescer e desenvolver. E podemos ser perdoados e não necessariamente colheremos aquilo que plantamos. Mas não é essa a frase principal. Uma das 3 frases que eu pus especificamente nesse sermão, e eu vou correr um pouco com as 2 primeiras, que me incomodavam, era o seguinte. Muitas vezes nós entrávamos numa conversa ou numa discussão daquilo que pode e daquilo que não pode. Vocês nunca tiveram essa discussão aqui, né? Pode isso, não pode aquilo, faz isso, não faz aquilo, isso está moderno, isso está retrógrado, a gente precisa modernizar isso, não precisa modernizar aquilo. Né? E aí, num determinado momento da discussão, quando a pessoa não tem mais argumentação, ela vira e fala, ufa, ainda bem que isso não é preceito de salvação. Vocês já ouviram isso? Ainda bem que isso não é ponto de salvação. Ainda bem que eu não preciso me preocupar com isso, porque tanto indo para a esquerda quanto indo para a direita, isso tanto faz, eu posso ser salvo do mesmo jeito. E essa frase sempre me incomodou, e eu comecei a estudar um pouco mais sobre isso. E tentar entender e resumir de uma forma simples e objetiva o que é preceito de salvação. E aí eu ouvi a frase do professor Edmir de Oliveira, que foi reitor da Unisa, foi diretor do NASP Campus 2. E ele falou a frase da forma mais resumida que eu posso ou que você pode imaginar. Preceito de salvação para qualquer pessoa é aceitar o sacrifício de Cristo. Ponto. Se eu não aceito o sacrifício de Cristo, todas as outras coisas perdem completamente o sentido. Estudar a Bíblia perde o sentido. Eu não aceitei Jesus, por que eu vou estudar a Bíblia? Guardar o sábado perde o sentido. Se eu não aceito a Jesus, não adianta eu guardar o sábado. Dar o dízimo e ofertas não vai me salvar, porque eu não aceitei o básico para tudo isso, que é aceitar o sacrifício de Cristo na minha vida. Então, irmãos, ponham isso na cabeça. Preceito de salvação é aceitar o sacrifício de Cristo. A partir do momento que você aceita o sacrifício de Cristo, você já cumpriu o requisito básico para ser salvo. Mas e aí é um ponto final? É ou não é? Ponto? É assim que fala em ditado, professoras? Ponto na outra linha? Né? Parágrafo na outra linha, assim? Eu me lembro, faz uns 5 anos que eu saí da escola, não me recordo tanto. E aí você tem, na segunda linha, o quê? Que é praticamente, daqui a pouco a gente chega na segunda frase. Eu aceitei Jesus na minha vida. Eu aceitei mudar de vida. Eu aceitei que Jesus controlasse a minha vida. Eu aceitei ter Deus no controle da minha vida. A partir do momento que eu aceito, eu continuo vivendo da mesma forma que eu vivia? Continuo ou não? Tem que ter mudança. Eu tenho que mudar meu estilo de vida. Eu tenho que mudar as coisas que eu faço, não necessariamente porque eu faço coisas erradas, mas porque a minha base deixou de ser uma base deste mundo para ser uma base espiritual. E a segunda frase que eu sempre escuto é o seguinte, olha, é melhor não discutir isso. Sabe por quê? A gente tem que respeitar os usos e costumes. Se eu respeito os usos e costumes da sociedade, eu nunca vou entrar em conflito.
Mas qual é o uso e costume que Deus espera que nós tenhamos? Será que Deus não tem um princípio lógico, uma base bíblica? Nós estudamos o ano passado, se eu não me engano, na lição do 3º trimestre, uma história que todos nós conhecemos, está lá em Filemão, a história de Oséias. Filemão era o dono de vários escravos, e tratava os escravos como? De que forma ele tratava os escravos? Super bem? Ele era educado com os escravos? Ou tratava os escravos como escravos? Se eles eram escravos, eles não eram considerados pessoas. Podiam ser tratados como lixo, como qualquer tipo de pessoa. Se nós estudarmos um pouco mais a Bíblia, vamos ver que também as mulheres não eram exatamente bem tratadas como deveriam. Elas eram tratadas como pessoas de segunda categoria. Mulheres, vocês são de segunda categoria? São ou não são? Eu não estou sentindo firmeza aqui, é uma igreja machista? Eu não acredito. Nós estamos no século 21. Mulheres, vocês são segunda categoria? Ah, bom. Alguns de nós, homens, somos de segunda categoria, infelizmente. Mas todos somos iguais. Agora, se eu usasse os usos e costumes daquela época, e para imaginar a maneira com que as pessoas deveriam ser tratadas, e se Jesus tivesse usado os usos e costumes da época, Maria teria lavado os seus pés com perfume? Teria ou não? Ela teria sido expulsa daquele local. Ela não poderia ter entrado ali. Mas Jesus não tinha os usos e costumes da sociedade. Jesus veio exatamente para quebrar esses usos e costumes e estipular, ou melhor, reforçar e relembrar que nós temos uma base. E que base é essa? É a base bíblica. E que todos nós devemos nos basear na Bíblia para tomar as nossas decisões. Vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 17. Versos 8 a 16. Essa é uma história da luta entre o povo de Israel, o povo hebreu, contra Ameleque. Ameleque aqui, isso é histórico, mas nós podemos trazer uma aplicação para o dia de hoje. E na minha Bíblia está escrito assim: Então veio Ameleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai e peleja contra Ameleque. Amanhã eu estarei no alto do monte, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Ameleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram no alto do monte. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava a sua mão, Ameleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão de um lado e Ur do outro sustentaram suas mãos. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Ameleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Ameleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome. O Senhor é minha bandeira. E disse: Porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Ameleque de geração em geração. O fato histórico,
a guerra entre o povo de Israel e o povo de Ameleque, que foram dizimados e o povo de Israel venceu a guerra. Mas há uma promessa no final, de que Deus concederia ao povo de Israel a vitória sobre o povo de Ameleque, de geração em geração, até que o povo de Ameleque fosse completamente riscado desse mundo. Por que essa promessa daquela época que serve para cada um de nós hoje? Nós vivemos numa sociedade muito individualista. Desde que o mundo se tornou moderno e agora pós-moderno, cada vez mais as pessoas são individualistas. Muitas vezes nós vemos pessoas passando dificuldades, uma do lado das outras, dentro da própria igreja, e a gente não sabe aquilo que está acontecendo. A comunicação mudou, a comunicação evoluiu. Dizem que o senhor que criou esse telefone aqui, Steve Jobs, foi o homem que mais contribuiu para a comunicação no mundo. Vocês concordam com isso? Nós conseguimos ampliar a comunicação à distância, matando a comunicação próxima, matando a comunicação real. Eu não sei quantos de vocês têm o privilégio, a oportunidade de almoçar em restaurante, muitas vezes. Como eu estou sempre na rua, quase sempre eu estou almoçando em restaurante. E é muito engraçado que você entra no restaurante e vê lá grupo de 3, 4, 5, 7 pessoas. Todas elas conversando animadamente, mas não entre elas. Todo mundo ali no celular, mandando WhatsApp, SMS, conversando pelo Facebook. Raramente as pessoas agora se falam pelo próprio telefone, né? Grava lá a mensagem e dispara pelo seu WhatsApp ou pelo Facebook ou de qualquer outra forma de comunicação. A nossa comunicação tem expandido fronteiras, mas tem matado o relacionamento interpessoal, real, verdadeiro, entre as pessoas, olhando no olho da pessoa. Quando eu leio esse texto, ou trazendo para os nossos dias, eu começo a me lembrar da terceira e última frase que eu gosto de discutir ou gosto de questionar, que é a seguinte. Vocês nunca ouviram, tá? É novidade. Não vem pelo amor. Você já conhece. Não vem pelo amor, vem pela dor. Eu não consigo crer nessa frase. Eu tenho uma dificuldade gigantesca de crer nessa frase. Porque eu não acredito num Deus de dor. Eu acredito num Deus de amor. Deus não planeja a dor. Deus não põe a dor na nossa vida. Ele permite, claro, para que cada um de nós tenhamos a oportunidade de demonstrar amor ao nosso próximo. Eu estive aqui em 20 de outubro de 2012. E junto comigo estava, obviamente, o Projetarte cantando, mas uma pessoa em especial estava cantando com o Projetarte, a Andréa. E eu fui casado com a Andréa durante 11 anos e meio. Foram 15 anos de namoro, 11 anos e meio de casados. Quando nós descobrimos que ela tinha câncer e começamos o tratamento, nós tínhamos uma esperança. E depois que nós estivemos aqui, na semana seguinte, nós viajamos para os Estados Unidos, ficamos 15 dias lá. E nesses 15 dias frequentamos 2 igrejas diferentes, uma em Fort Lauderdale e outra em Orlando. Tive contato com várias pessoas e ninguém que ouvisse da nossa boca ou que nos conhecesse profundamente ou no dia a dia, tinha ideia da doença da Andréa. Voltamos para São Paulo, desembarcamos no dia 20 de novembro. Dia 21 descansamos, dia 22 ela foi fazer mais uma sessão de quimioterapia. Naquela sessão de quimioterapia ela voltou e parecia que Deus tinha tirado com a mão a energia dela. Ou melhor, parecia que Deus tinha segurado a energia dela com a mão para que nós pudéssemos ter essas férias. Foi a primeira e a única férias que nós tivemos juntos. Todos os 4. Nós
Quando fomos para os Estados Unidos, acabamos levando sogra, o pastor falou aqui de sogra, né? Levamos sogra, levamos tia, papagaio, cachorro, acabou indo uma carreata para lá. E foi tudo dentro do normal, tudo absolutamente normal, como qualquer pessoa normal. Ninguém percebia o que acontecia, ou ninguém sabia. Então, quando chegamos, a Andréia caiu de cama e não se levantou mais. Ela começou a sentir muito cansaço, ela não tinha mais fôlego, ela não conseguia mais cantar, e ela cantava no Projetarte por mais de 20 anos. E ela não conseguia mais fazer as coisas que ela gostava de fazer. E em especial, obviamente, estão as meninas. No dia 5 de dezembro, preocupado, liguei para o médico, queria falar com ele, fui na consulta, e depois que saímos da consulta, a Andréia tinha feito uns exames, o médico fez esse sinal para mim. Eu preciso falar com você. E a Andréia saiu, foi para a químio, e eu voltei para a sala do médico sem ela saber. O médico olhou para mim e falou, olha, me desculpa. O câncer está avançando muito rápido. E eu estou olhando os exames aqui, vocês têm aí uns 30 a 60 dias para pôr a vida de vocês dois em ordem. Eu saí de lá completamente zonzo. Quem lembra do último sermão, eu dizia que era missão dada, era missão cumprida. E eu tinha plena certeza que eu ia ver a minha mulher curada. Saí de lá, não sei como, fui parar num hotel onde minha irmã estava, fiquei algum tempo com ela, depois peguei um táxi e vim parar aqui na Paulista Leste. Entrei, devo ter visto o Márcio por lá, o Paulinho, mas passei direto, não cumprimentei ninguém, porque estava cabisbaixo e com o olho inchado. Fui parar na sala de um grande amigo meu, pastor Josué de Castro. E ali fiquei das 2 às 6 da tarde, trancado na sala dele, conversando com ele, chorando e orando. Saí dali, indo para casa. Andréia me ligava no celular várias vezes. Ela nunca tinha visto eu desligar o celular, e eu nunca desliguei. Mas aquele dia eu tive que desligar, porque eu não queria falar com ela. Não queria vê-la, não queria ser eu a contar para ela o que estava para acontecer. Saímos de lá, no dia seguinte, quer dizer, no mesmo dia, o pastor Fabiano, o Roger, me sequestraram de casa, mais oração, mais conversa, mais choro. Cheguei em casa às 11 horas da noite. No outro dia, saí de manhã e resolvi visitar a clínica de retiro natural, que chama Retiro Natural, em Jarinu, uma clínica naturalista. Não sei quantos vocês já ouviram falar. É a clínica da dona Cate. Ela é mãe do pastor Walter. E eu cheguei na clínica e me disseram que era o melhor tratamento natural que existia no mundo. Era essa clínica. Levei a Andréia até lá, nós conhecemos a clínica, e eu, na saída, virei para a recepcionista e falei, bom, então, domingo eu estou aqui, ela vai se internar e vai ficar aqui pelo tempo que for necessário. A menina da clínica deu uma risadinha e falou, olha, eu queria te dizer que a clínica está lotada até março. Se o senhor quiser, eu ponho aqui o senhor na agenda, e em março o senhor está livre. Mas eu não tinha até março, nós estávamos em 7, 8, 6 de dezembro, ela tinha até 31 de janeiro como prognóstico, como é que eu poderia esperar até março? Eu virei, sem dúvida nenhuma, para a menina da recepção, eu falei, eu entendo que não tem vaga, mas domingo eu estou aqui e ela começa o tratamento domingo. E voltei para casa. E assim passou a sexta, o sábado, domingo peguei o carro, perto da hora do almoço, e fui para a clínica. Tinha feito alguns acertos com a clínica, dela ficar externa, de ficar num hotel, de ter um acompanhante, ou qualquer coisa que fosse. Quando estávamos ali, passando perto de Atibaia já, perto do frango assado, para ser mais exato, toco o celular. A menina da recepção falando, olha, houve um cancelamento,
a Andréia tem um quarto à disposição dela pelo tempo que ela precisar. Fomos até a clínica, a Andréia, então, se internou lá, e lá ela ficou 23 dias. Passamos o Natal lá dentro e o Ano Novo lá dentro. Eu gosto de ressaltar isso porque, para quem tinha um prognóstico de 31 de janeiro, você correr o risco, ou melhor, ir atrás de um tratamento como esse em pleno dezembro, significa afastar as meninas da mãe nos momentos finais. Mas eu tomei essa decisão, nós tomamos essa decisão. Quando saímos de lá no dia 1º de janeiro, a Andréia, que não conseguia sair daqui e ir até o final da igreja, quando saímos de lá, ela saía, ia correndo, voltava quantas vezes fossem necessárias. A energia da Andréia tinha voltado ao normal. Mas o câncer não. O câncer continuou avançando. Em março, novos exames. Nesses exames, descobrimos aquilo que já suspeitávamos. O câncer tinha piorado. E tinha piorado muito. Quando saímos do médico, me mandam uma mensagem falando: Cuca, vocês estão fazendo tudo errado. Vocês têm que procurar um bom médico. Paga o preço que for. Vai para a Alemanha, lá tem um centro de referência. Vai para os Estados Unidos, lá você tem um centro de referência. Vai para Nova York, vai para o Texas. Procura algum lugar para que você possa fazer o tratamento correto e tentar salvar sua mulher. A nossa posição sempre foi, desde o primeiro dia da doença, que Deus tinha que estar no controle de todas as coisas. E aí toca o SMS de uma pessoa que eu não conheço pessoalmente. Cuca, estou te indicando um médico. Ele é um oncologista. Liga e faz uma consulta com ele. Eu olhei, o nome do médico para mim é muito familiar. Nunca imaginei que ele fosse oncologista. Peguei o telefone e liguei. E a consulta era cara. Falei, vamos lá no médico. Entramos. É um médico que... Posso falar o nome dele, né? Dr. Drauzio Varela. Um dos mais, eu não sabia, um dos mais renomados oncologistas do Brasil. E a gente sempre vê ele na televisão, acha que ele é infectologista ou qualquer outro ista, menos oncologista. Estivemos lá, o Dr. Drauzio viu os exames primeiro e ele, daquele jeito que ele fala na televisão, é como ele fala mesmo. Ele olhou os exames, cruzou os braços e falou, menina, onde você arrumou tanta coisa assim? E saiu para ver a Andréia, esperando ver a Andréia numa cadeira de rodas, muito mal, muito já nos momentos finais. E a Andréia estava de pé, rindo, sorrindo, conversando, andando, caminhando, claro que com algumas limitações, mas uma pessoa absolutamente normal. Quando acabou a consulta, o Dr. Drauzio me chamou e falou, Anilton, eu vou te falar uma coisa, se eu olhasse os exames, eu não ouviria ela, porque para mim já era para ela estar internada. Agora, se eu olhasse ela sem ver os exames, eu nunca a internaria. Porque a aparência dela é muito melhor do que os exames. Nem parece que os exames são dela. Eu dei uma risadinha, não pude deixar de provocar ele, né? Falei, doutor, graças ao tratamento natural, graças ao estilo de vida que nós decidimos tomar desde então. E aí o doutor Drauzio fez uma proposta para mim. Ele falou, eu vou fazer o seguinte, daqui a 60 dias vocês vão fazer exames novos. Então, daqui a 60 dias você volta aqui. Eu quero ver a Andréia de novo, mas não quero te cobrar nada. Eu quero só acompanhar, de longe. Pode ser? Poxa, vou falar não? Um médico conhecido, renomado, uma pessoa fantástica, como é que eu não vou... Claro, doutor, em maio nós estamos aqui. Saímos, a Andréia continuou a quimioterapia, continuou o tratamento, mas, como eu falei, a doença avançava. Quem já viveu o momento de ter alguém com câncer na família e sabendo que o câncer é terminal, sabe como é que é o sentimento cada dia e cada noite. 2 de maio foi o aniversário dela.
do ano passado. E no dia 2 de maio ela ganhou talvez o maior presente que ela poderia ter ganho de Deus. Foi o último dia que ela teve 100% da saúde intacta. No dia 3 de maio ela acordou com icterícia. A icterícia é onde o corpo começa a ficar amarelo. Quem conviveu aí com alguém sabe como é que funciona. É o sinal final de que dali a 2, 3 semanas alguma coisa vai acontecer. Então, a partir daquele momento, a gente sabia que tinha 2, 3, 4 semanas no máximo. Andréia sobreviveu mais 7 semanas e meia ictérica, o que é totalmente fora de padrão. Do dia que ela foi internada, os médicos falavam para mim, olha, te prepara porque é mais uma semana, 10 dias no máximo. Ela ficou 23 dias internada e bem. Quando a médica da dor, doutora Adriana, se eu não me engano, que é quem fazia o controle da dor dela, virou para mim e falou, olha, desse final de semana não passa. Ela foi até quinta-feira, ultrapassou todos os prognósticos. Quando ela foi sedada, o médico falou, olha, daqui a algumas horas a gente já vai ter notícia. Ela ficou mais 14 horas viva. O físico dela resistiu a todas as coisas. Por que resistiu? Por 2 motivos. Primeiro, pela misericórdia de Deus indiscutivelmente. Segundo, pelo estilo de vida que ela decidiu fazer, ou decidiu levar daquele momento em diante. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Fica estranho falar isso, né, para quem perdeu a esposa, para quem perdeu a sua mulher. Já faz mais de 1 ano, mas é uma dor ou é uma sensação, um sentimento que a gente carrega pela vida inteira. Só quem já passou por isso sabe. Pode passar o tempo que for, sempre vai ter a lembrança e sempre vão ter os momentos. E por que eu falo em Deus no controle? E por que eu falo com tanta tranquilidade sobre isso? Do dia que nós tomamos a decisão, lá atrás, no primeiro dia da doença, de que nós não nos perguntaríamos por quê e nos perguntaríamos sempre para quê, nós começamos a enxergar as coisas por outra ótica. Uma noite antes de ser internada, a Andréia me chamou no canto. Ela, tia Naná, que é a tia dela, e me fez alguns pedidos. E dentre os pedidos que ela fez, alguns sem sentido eu falar aqui, mas um deles eu prometi que ia cumprir para ela e estou passando a minha vida desde então fazendo isso. Que ela queria encontrar as meninas o dia que ela acordasse. Para ela foi um abrir e fechar de olhos. Ela não está vendo esse tempo que está passando. E quando ela abriu os olhos, talvez as nossas filhas estejam com 7, 8, 10, 15, 20, 40, até 60 anos. Porque nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Mas nós temos que ter em mente que Deus tem que estar no controle de todas as coisas. Passados uns 15, 20 dias, algumas pessoas me ligaram e me falaram a seguinte frase, a que mais marcou foi essa: puxa vida, Cuca, estou decepcionado com Deus. E eu perguntei, falei, mas por que decepcionado? Eu orei tanto pela Andréia, eu jejuei, eu pedi, eu implorei, eu clamei, e Deus não ouviu a minha oração. Você já sentiu alguma vez que Deus não ouviu a tua oração? Deus ouve. Mas Ele responde do jeito que Ele acha que é o melhor. Ele podia ter feito um milagre na Andréia. E era, obviamente, que nós queríamos. Imagina pegar os exames da Andréia, completamente curada, e mostrar para o Dr. Drauzio Varela, o senhor está vendo? O senhor não acredita em Deus? Olha o que o meu Deus fez. Mas a missão que Deus tinha me dado não era essa. Era a missão que eu queria, mas não era a missão que Deus queria para a minha vida.
A missão que Deus deu para a nossa vida é uma só. E vale para mim e para cada um de nós aqui. Aqueles que passaram por problemas iguais ou piores do que os meus, ou têm problemas bem mais simples. Nossa missão é uma só. Nós estamos aqui para impactar esse mundo com o amor de Deus. E não com a dor de Deus. Porque Deus não causa dor. Eu tomei algumas decisões depois que tudo aconteceu. E conversando com uma pessoa, eu cheguei à seguinte conclusão: Deus atendeu a nossas orações. Eu sei que alguns aqui oraram, a Sandra com certeza, Geile, o Márcio, o Paulinho, a Márcia, que eu tinha mais contato. Estou só citando alguns que eu me lembro de ter mais contato, que não estão aqui, o Daniel, a Dani, várias outras pessoas oraram. E essas pessoas oraram e Deus ouviu as vossas orações. E Deus concedeu aquilo que você pediu, mas no tempo dele e não no nosso. Porque se eu sou um cristão, se eu temo verdadeiramente a Deus, eu tenho que entender que o tempo de Deus é diferente do meu tempo. Nós orávamos pela cura e a salvação da Andréia. Nós queríamos a cura, mas queríamos também a salvação. Só que a ordem de Deus, ou a cronologia de Deus, não foi cura e salvação. Ele fez na cronologia dele a salvação e vai fazer a cura no futuro. Deus, então eu tenho certeza absoluta disso. A Andréia está curada, guardada e selada para o dia da volta de Cristo. Agora, numa situação dessa, vocês acham que é mais fácil você amar a Deus ou se revoltar contra Deus? É muito mais fácil se revoltar. Eu vi dezenas de pessoas naquelas cadeiras tomando quimioterapia, fazendo radioterapia, praguejando contra Deus, falando mal de Deus, agredindo a Deus, porque não conseguiam entender por que eles estavam passando por aquilo. Nós temos que aprender a demonstrar amor. Pode ser que a pessoa que esteja sentada do seu lado aqui, agora, nesse momento, seja a pessoa que está sofrendo. E ela, por estar sofrendo, você não sabe e não pode ajudá-la. E de repente você seja a única pessoa que consegue ajudar essa pessoa. E Deus nos dá a oportunidade de demonstrar esse amor. E é sobre esse amor que nós temos que pregar. Essa é a nossa missão verdadeira. E essa missão foi dada, ela está sendo cumprida. Nós estamos demonstrando amor para a sociedade que nos envolve? Ou estamos acomodados dentro da igreja, esperando o culto após o culto, a volta de Cristo? É claro que quando você tem uma situação dessa, você quer apressar a volta de Cristo. Mas é claro também que você tem que seguir a sua vida. A gente tem que seguir em frente. Porque eu não sei se a volta de Cristo vai ser essa semana, ou se vai ser daqui a um mês, ou se vai ser daqui a 50 anos. Não temos como prever, não está escrito em lugar nenhum. Mas nós estamos atentos que as profecias têm se cumprido. E logo, logo nós vamos reencontrar, mais do que as minhas filhas encontrarem a Andréia, nós vamos reencontrar Cristo. Que deve ser o motivo de nós transmitirmos amor a todas as pessoas. Quem conheceu a Andréia de perto nunca viu ela de cara fechada. Nunca. Sempre com um sorriso, sempre alegre, sempre pronta a estender a mão e ajudar. Ela foi um exemplo nisso. E não é porque ela descansou em Deus. Ela sempre foi um exemplo. Se você procurar as fotos, aonde você procurar, programa do Projetarte, Facebook dos amigos, meu Facebook, Twitter, Instagram, você sempre vai ver a Andréia sempre estava rindo. Sempre estava sorrindo. E foi assim que ela descansou, sorrindo. Mesmo sem ar. Mesmo com hemorragias terríveis. Mesmo com a falência múltipla dos órgãos dela. Mesmo com uma máscara gigantesca no rosto para poder respirar.
ela sorria. No dia do enterro, eu estava sentado, André estava no velório, e o pastor Josué de Castro, que falou junto com o pastor Fabiano, ele falou uma frase que marcou a minha vida, não só pelo momento, mas uma frase que eu queria que vocês escutassem e vocês gravassem. E que se tudo dessa história aqui vocês não guardarem, que isso vocês guardassem. Ele disse a seguinte frase. Ele olhou para mim, as meninas não estavam ali, mas ele falou, sabe o teu amanhã? Você está preocupado amanhã? O que vai acontecer amanhã, o primeiro dia depois de tudo isso que aconteceu? Filho, não se preocupe com o seu amanhã. Sabe por quê? Porque eu já estou lá. Eu estou preparando o dia de amanhã para você. E Deus tem feito isso nesse último 1 ano e 3 meses. Cuidado de cada detalhe da minha vida, da vida das meninas. E tem operado milagres fantásticos. E nós temos que continuar agradecendo e louvando a Deus por isso. Eu tinha mais, vários outros milagres que aconteceram nesse tempo todo. Mas o meu tempo já acabou. E eu queria dizer para vocês, eu queria finalizar dizendo para vocês exatamente isso. Toda vez que eu me lembro dessa situação, toda vez que eu sinto saudade, toda vez que eu sinto falta, eu me lembro que Ellen White, lá em 1844, teve um sonho, teve a sua primeira visão. E nessa primeira visão, que você talvez conheça, Ellen White viu o povo de Deus. Ela foi tomada pelo anjo e foi levada ao céu, ou foi levada aos altos. E ela olhava para baixo e procurava e perguntou para o anjo, cadê o povo do advento? E o anjo que estava com ela falou, você está olhando para o lugar errado, você está olhando para a terra. Vira a cabeça, olha para o alto, olha lá para cima. Nosso objetivo, nosso foco é lá em cima e não aqui embaixo. Mas olha para cima. E aí ela olhou e viu lá o povo do advento caminhando. E a estrada, o caminho estava ali e era iluminado por uma luz misteriosa que é chamada de clamor da meia-noite. E essa luz iluminava e ela via ali vários tipos de pessoas. Algumas pessoas que falavam contentes e felizes que estavam se dirigindo para a Cidade Santa, porque o final do caminho era a Cidade Santa. Outro grupo de pessoas, quando estavam ali caminhando já há muito tempo, 5, 10, 50, 70, 80 anos, falavam assim, não é possível que esse caminho seja o correto. Nós estamos há muito tempo, nós estamos cansados, nós estamos desistindo, porque o caminho não pode estar certo. E misteriosamente essa luz se apagava e essas pessoas caíam do caminho e se desviavam. E outras que pensavam a mesma coisa, mas que tinham humildade no coração, falavam, Deus, me ajude, porque eu quero chegar na Cidade Santa. E de forma milagrosa, Cristo aparecia na frente dessas pessoas, estendia a mão e falava, vem que eu te ajudo. A irmã White não descreve nenhuma dessas pessoas que ela viu nesse caminho. Ela também não dá a entender se aquilo era real ou se era a imaginação, em termos de conceito de que as pessoas estavam indo para o céu e estavam se perdendo. Mas tenho eu no meu coração que a irmã White viu os rostos. Tenho eu no meu coração. E que ela conseguirá reconhecer algumas dessas pessoas. E eu quero saber, no meu coração, eu quero saber se ela viu o meu rosto. Eu quero ter a oportunidade de perguntar isso para ela. Mas eu só posso perguntar isso para ela se eu estiver lá. Assim como Moisés tinha lá Arão e Ur segurando os seus braços, muitas vezes nós precisamos de pessoas que segurem os nossos braços, porque nós atravessamos o vale da sombra da morte por muitas vezes, e por muitas vezes nós desanimamos e nos misturamos com aquelas pessoas que praguejam e acabam perdendo o rumo, acabam perdendo o caminho.
E nós não podemos perder o nosso objetivo. O nosso foco não é aqui, o nosso foco tem que ser lá. E quando você muda essa ótica, todas as coisas passam a ter um sentido diferente. Inclusive o tempo, inclusive a saudade, inclusive a dor, inclusive a tristeza. Alguns dias depois eu tomei algumas decisões. Primeira delas, obviamente, não importa o que aconteça, eu vou dar a minha vida para que essas duas meninas estejam lá naquele dia. Eu abro mão do meu patrimônio, eu abro mão do meu trabalho, eu abro mão dos meus negócios, mas não posso abrir mão da salvação delas e da minha salvação. Segunda coisa que eu decidi é que nunca mais eu ia me calar. Nunca mais ia ficar quieto. Se eu tiver que te ver na rua e você estiver lá e você tiver com um calo que dói no seu dedinho esquerdo e esse calo faz você se lembrar de que você precisa mudar o seu rumo, pode ter certeza que eu vou pisar nesse calo e vou fazer doer. Porque você precisa, assim como eu, encontrar o rumo certo para encontrar a salvação. Até o último dia que algumas pessoas me derem a oportunidade de usar um microfone, de falar para a internet ou de falar numa igreja, eu vou falar do amor de Cristo. E desse amor que pode mudar a minha e a sua vida. E essa é a missão que Cristo quer para mim e a missão para você. Porque chegando no céu, eu quero poder falar para Cristo. Ah, Deus, missão dada, missão cumprida, fiz a minha parte. Não importa o que aconteça, eu não posso parar. E esse é o convite que eu faço para vocês esta manhã. Que vocês aceitem a missão de amar as pessoas. Não importa quem seja. Amar sua esposa é fácil. Amar o seu marido é fácil. Amar seus filhos é muito fácil. Mas amar o próximo, estender a mão, não importa o que aconteça, isso é muito difícil. Eu tenho um livro guardado, separado e autografado pelo Michelson Borges, direcionado para o Dr. Drauzio Varela. Um grande conflito e a história das origens, acho que chama, que eu quero dar para ele um dia. Não conseguimos, por causa da agenda, as 2 ou 3 vezes que nós marcamos, nós não conseguimos nos encontrar, porque ele teve a agenda da Globo e quando a Globo chama, ele teve que ir. Mas um dia eu quero entregar na mão dele e quero agradecer o que ele fez pela gente. O Dr. Drauzio confirmou cada uma das etapas do tratamento. E isso deu tranquilidade que nós fizemos tudo conforme a vontade de Deus. Nessa manhã, eu queria te fazer esse convite novamente. Que você deixe Deus no controle da sua vida. O Rafael vai cantar mais uma música. Enquanto ele canta, eu quero que você ore. Eu quero que você faça um pacto com Deus. E eu não quero que você faça um pacto por Deus porque você está emocionado, ou porque a pessoa do seu lado fez, ou porque a pessoa atrás, seu irmão, seu primo, seu tio, seu marido, sua esposa. Não é um pacto coletivo, é um pacto individual. E nesse pacto individual, eu quero que você coloque na mão de Deus a sua vida e o controle da sua vida também. Carente de esperança, eu vejo a vida perdendo seu valor.
Um mundo em que a maldade e o terror promovem guerras e mortes. Não é possível viver sem esperança, sem a certeza do amanhã. Mas sei que à frente desta guerra existe um Deus, e Ele já venceu na cruz. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar. E a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor e Rei. A cada dia o mal se multiplica, mostrando ao mundo que o fim já começou. A dor, a fome, a angústia e o sofrer revela a imagem do pecado. Mas o amor de meu Deus é esperança de um majestoso alvorecer. Me traz a paz e a certeza do amanhã. Um novo sol irá nascer. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar. E a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor e vou encontrar o meu Senhor e Rei. Alguns dias antes desse tsunami acontecer em casa, pastor Walter, também já faleceu esse ano, pastor Walter foi pregar na igreja do Belém. E quando terminou o sermão, o pastor Walter fez um apelo totalmente diferente de todos os apelos que eu já tinha visto na minha vida.
ele perguntou se nós estávamos dispostos não a seguir a Cristo, não a viver por Cristo, mas se nós estávamos dispostos a morrer por Cristo. E ele deu alguns minutos, pediu para não pôr música, pediu para... ele não queria que fosse uma decisão emocional, ele queria que fosse uma decisão racional. E a pergunta que ele fez foi claramente essa: falou, você está disposto a morrer pelo Evangelho? Você está disposto a dar sua vida pelo Evangelho? Você está disposto a fazer a vontade de Deus e sofrer qualquer coisa que venha pela frente pelo Evangelho? E ele ainda falava mais: se prepara, porque a onda não é pequena, a onda é forte e ela pode te derrubar. Mas se você está disposto ou disposto, eu queria que você ficasse de pé. Eu não posso precisar se a Andréia foi a primeira, mas com certeza entre umas 3 ou 4 primeiras pessoas. Eu me levantei não porque ela se levantou, mas porque eu também tomei a decisão de morrer pelo Evangelho, aconteça o que acontecesse. Essa manhã aqui, usando as mesmas frases do pastor Walter, usando o mesmo sentimento e usando a racionalidade. E não há problema nenhum se você não se levantar. Não há vergonha nenhuma se você ainda não estiver pronto para morrer pelo Evangelho. Mas eu preciso saber, porque eu quero fazer uma oração por você essa manhã. Você está disposto a morrer pelo Evangelho, custe o que custar? Fique de pé, porque eu quero orar por você. Querido Deus, nossa vida tem sido uma vida diferente dos teus planos. Nós temos feito bem, nós temos guardado o sábado, nós temos procurado estar na igreja sempre que possível. Mas sabemos que a grande maioria de nós, e eu inclusive, muitas vezes lutamos para controlar as nossas vidas. Ó Pai, tira de nós essa vontade de fazermos a nossa vontade. Coloca nos nossos corações, ó Deus, a tua vontade e os teus planos, para que possamos deixar você, o Senhor, no controle das nossas vidas. E que nós possamos sair daqui, ó Pai, com uma visão diferente do que é viver com Deus no controle. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.